Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. É bom estar aqui com vocês de novo, viu? Aleluia. É uma alegria para mim. A gente estevemos juntos aqui, eu, o Alisson e o Guilherme, né, no dia do casamento do Gustavo, né, se eu não me engano. E a gente tinha prometido voltar, eu tinha falado para os irmãos que ia voltar. E graças a Deus o Senhor preparou essa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma bênção, irmãos. Amém. Graças ao Senhor. Vamos orar mais uma vez e que o Senhor possa nos conduzir. Amém. Pai, nós louvamos Teu nome, porque realmente, como os irmãos já falaram, o que nós mais queremos é a Tua presença. E obrigado porque o Senhor nos reúne em torno dela, Senhor, para Te adorarmos, para que a Tua palavra possa fazer a Tua obra em nós, para que a lavagem de água da palavra possa nos santificar, tornando-nos semelhante mais ao Filho de Deus. Senhor, esse é de fato um grande privilégio. Amém. Que nós estejamos sendo moldados na Tua imagem, Senhor. E o Senhor vai a cada dia fazendo o nosso coração ser transportado dessa terra para a realidade de que estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, atrai o nosso coração nesse momento. Queremos Te seguir enquanto lemos a Tua palavra. Que o próprio Espírito Santo que soprou as Escrituras tenha misericórdia e nos ajude a interpretar, Senhor. Também pedimos Tua unção, Tua vida, Senhor, a Tua realidade espiritual sendo transmitida à medida que lemos e que possamos também responder em fé, Senhor. Senhor, queremos temer e tremer diante da Sua palavra, porque o homem para quem o Senhor prometeu olhar é esse, o abatido e contrito de espírito, aquele que estremece da Sua palavra. Dá-nos essa condição, Senhor, e faz com que nessa noite mais do Senhor seja visto, dos Teus propósitos, da beleza do Teu caminho, Senhor, da beleza do Teu procedimento, na concretização do Teu propósito. Senhor, glorifica a Ti mesmo. Afasta também o inimigo e as suas maquinações. Destrói mais uma vez as obras do diabo e seja engrandecido em nosso meio. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Assim. Tranquilo. Pronto? Aleluia. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Se o Senhor assim permitir, eu penso que o meu tempo de compartilhar com os irmãos vai ser em dois momentos, né? Hoje, talvez um pouquinho amanhã. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o arrebatamento e sobre as condições para o arrebatamento. Esse é um encargo que eu tenho no meu coração de dividir com os irmãos. Eu sei que os irmãos aqui já são muitos veteranos, né? Já têm andado há anos com o Senhor e muitos aqui têm muito melhor condição de estar aqui no meu lugar falando, né? Mas é só uma porção, eu sou apenas um irmão entre vocês. E como irmãos, a gente estamos todos aos pés do Senhor para aprender dele. E que Ele possa nos dirigir e nos ensinar, né? Não sou dogmático, tá? Eu estou expondo a porção que o Senhor tem mostrado ao meu coração, que sirva de edificação, né? De acordo com a vontade do Senhor para cada um, tá bom? Então vamos aqui em Colossenses 2, versículo 16 e 17. Eu estou lendo na versão textual, às vezes eu vou recorrer a ela, porque às vezes ela se aproxima mais do grego, no Novo Testamento, do hebraico, no Antigo.
também considero os textos pré-maçoréticos, e às vezes eu vou usar uma versão mais parecida com a João Ferreira mesmo, tá? Agora mesmo, para ler esse texto do capítulo 2, versículos 16 e 17, eu vou ler numa tradução aqui da João Ferreira, né? Então, ele fala assim, eu não sei se... Aqui os irmãos não projetam não, né? Porque lá em Nova Odessa eu fico olhando para trás que os irmãos põem na lousa lá, mas aqui eu acho que a gente vai pela Bíblia mesmo, né? Então tá bom. Vamos aqui no 16 e 17, então, do capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu queria salientar essa expressão, o corpo é de Cristo. Essa expressão de Cristo, no grego mesmo, é tu Christum. E esse tu Christum, ele é um artigo genitivo masculino. O genitivo no grego define posse, origem, natureza e mais algumas outras coisas. Na verdade, são 16 tipos de funções que o genitivo cumpre no grego. Mas as mais conhecidas são essas três: posse, origem e natureza. No caso aqui em Colossenses, ele define posse. O corpo é de Cristo. Esse é de Cristo, por isso que termina com Cristo. Essa terminação que indica que há aqui a posse. O corpo da sombra é de Cristo. E aí eu queria dizer para os irmãos, todavia esse artigo, tu Cristo, ele é muito importante, porque nas nossas traduções em português, irmãos, os tradutores não prestam atenção porque às vezes falta um pouquinho de luz e revelação no significado do que a Bíblia quer dizer quando ela usa esse genitivo associado ao substantivo Cristo. Porque eu queria começar por aqui para a gente ir entrando devagarzinho. Quando aqui em Colossenses fala que festas, lua nova, sábados são sombra de Cristo, o que nós entendemos de imediato? Que as festas, as figuras, as cerimônias da lei do Antigo Testamento eram uma sombra do Senhor Jesus Cristo, não é isso? É ou não é? Está até claro. Claro que em primeira mão é isso mesmo. Começa por aqui. Só que tem um detalhe. Quando o artigo é usado no grego em relação ao substantivo Cristo, ele não está falando unicamente do Senhor Jesus Cristo de forma individual. Quando Paulo faz o uso do artigo precedendo o nome Cristo, ele está falando do Cristo coletivo. Ele está falando do propósito de Deus com relação ao Senhor Jesus como cabeça e à igreja como o corpo, compondo assim um novo homem universal, a nova raça inaugurada em Cristo Jesus. Essa nova raça é a nova criação de Deus, que não tem nada a ver com gentil ou judeu, mas nela, dentro dessa esfera locativa chamada o Cristo, Cristo é tudo em todos. Fora disso, o mundo ainda está dividido entre judeu e gentil. Mas na igreja, que é o novo homem de Deus, não existe isso. Quando diz que o Senhor Jesus quebrou a barreira da separação entre judeus e gentios em Efésios 2, ali não está falando que para Deus não existe mais diferença entre judeu e gentil. De jeito nenhum. Está falando que dentro do novo homem não existe essa barreira. Fora da esfera do novo homem, que é a igreja, a nova raça, a nova criação de Deus, ainda o mundo está dividido entre judeu e gentil e igreja de Deus. Só que a igreja de Deus é um novo homem, que tem Cristo como seu conteúdo, e sendo Ele tudo em todos. Amém? Amém? Está claro? Tem uma tradução até, inclusive, que eu acho que muitos irmãos às vezes leem e às vezes fazem uso. Eu já vi muitos crentes, principalmente os irmãos quando são mais novos, né, eles gostam de proclamar esse versículo. E é claro que o Senhor é misericordioso, irmãos. Ele aplica de acordo com o nível de luz, né, que cada um tem, não está ferindo a verdade, mas também não está tendo sendo ela completa. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova... O que é? Criatura ou criação? O que os irmãos acham? Tem traduções que põem criatura. E aí o que os crentes entendem? Eu sou uma nova criatura, irmão.
eu estou em Cristo. Principalmente se o irmão antigamente tinha vício, né? Se ele ficava numa mesa de bar, né? Se ele antes jogava sinuca, né? Se ele tinha alguma coisa com relação a comportamentos, né? Viciosos, ele deixa isso por causa do Senhor e fala, aleluia, eu sou uma nova criatura, né? E ele pensa que Paulo está falando dele individualmente como criatura ali. Mas se você vê o texto grego, não é criatura, é criação. Sabe por quê? Porque esse indivíduo que creu no Senhor, ele faz parte de um todo, de uma nova raça, na qual Cristo é tudo em todos. Amém. Essa é a ideia que Paulo está tendo. Está dando para entender isso, irmãos? E só para... Nós vamos devagarzinho que eu quero explicar, porque esse versículo lido nessa luz faz toda a diferença. Ou seja, as festas do Antigo Testamento não tipificavam apenas o Senhor Jesus de forma individual, mas a relação inquebrável e composta entre ele e sua igreja. Então, há aspectos dessas festas do Antigo Testamento que apontam para a igreja em Cristo. Senão, todas elas teriam que se cumprir apenas na pessoa do Senhor Jesus. Mas conforme nós vamos ver hoje, começando se Deus permitir, todas as particularidades dessas festas não se cumpriram apenas na vida do Senhor Jesus, irmãos. Há aspectos dela que engloba todos nós aqui também. Principalmente nesse detalhe do arrebatamento, que está tipificado nas sequências de colheitas de Levítico 23. E a falta de entendimento disso impediu muitos irmãos de ver a condição para o arrebatamento. Os momentos onde o Senhor faz a sua colheita durante a sua parúcia, a qual é a bendita esperança da igreja. Por não entender isso, eles pensam que aquilo aponta só para o Senhor Jesus de forma individual. Eles foram privados de ver essa realidade. Está dando para entender, irmãos? Eu estou falando devagarzinho porque eu quero que a gente possa ir absorvendo, tá? Então, por exemplo, vamos ver só um detalhe disso em 1 Coríntios capítulo 12, para ver esse artigo em relação ao termo Cristo, né? Que não é uma referência apenas ao Senhor Jesus individual. Quando Paulo, no grego, ele escreve Cristo sem artigo, ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele coloca o artigo, é a relação de Cristo e da igreja como novo homem, o Cristo coletivo de Deus. Tá? Então vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Deixa eu pegar aqui também. Olha aí que está escrito, olha. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Mas ele está falando do corpo. Não era para ele terminar com a igreja, irmãos? Porque ele disse lá em Efésios, a igreja é o corpo de Cristo, né? Talvez se fosse possível, alguns teólogos gostariam de corrigir Paulo. Paulo, você está falando do corpo. Não deveria terminar assim com respeito à igreja? Mas, irmão, olha como é que ele termina. Os muitos membros constituem um só corpo. Assim com respeito a Cristo. Só que, de novo, a tradução não ajuda, porque no grego ele fala, assim é o Cristo. E tem o artigo. Indica que ele não está falando de Jesus Cristo pessoalmente, de forma individual, mas da nova raça inaugurada em Cristo Jesus, da qual Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. É disso que ele está falando, irmãos. Deu para entender? Só para a gente poder tocar mais nisso também. O conceito de Cristo que Paulo recebeu por revelação de Deus é maior, irmãos, incluía o mistério. Paulo chama esse assunto da união, né, dessa nova raça em Cristo da igreja com o Senhor Jesus exaltado, de o mistério que estava escondido. Os judeus não sabiam disso. Os profetas do Antigo Testamento não sabiam disso. Eles não sabiam. Havia tipologias e figuras, mas não havia nada revelado de forma explícita. Isso estava guardado em silêncio e foi manifestado por meio dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Paulo chega a dizer, irmãos, isso é tão denso, tão rico isso, que Paulo chega a dizer em Colossenses capítulo 1, se os irmãos lerem lá, do versículo 25 ao 27, ele chega a dizer que se ele não escrevesse acerca disso, a palavra de Deus ficaria incompleta. Lembra quando ele diz assim, da dispensação da qual eu fui feito ministro,
a fim de dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A tradução cumprimento também não ajuda muito, porque no grego a palavra plerosei, significa encher até a borda. Não é de cumprir no sentido de cumprir algo que está para se cumprir, é no sentido de completar o que está faltando. Paulo tem a coragem santa, inspirada de Deus, de dizer que se ele não escrevesse as suas epístolas, principalmente no que tange a isso, a palavra de Deus ficaria incompleta. Ele sabia que ele estava escrevendo revelação desse mistério, que não foi dado aos santos do Antigo Testamento. Essa nova raça, irmãos, era um segredo. Assim como Eva estava dentro de Adão, como parte da sua costela, e foi revelada só depois, isso era um segredo que estava dentro de Deus por meio de Cristo. E foi revelado agora, na era da graça. Eu e você fazemos parte disso. Você não fica feliz com isso? Você tem um privilégio, uma posição que não foi dada aos santos do Antigo Testamento. Isso é tremendo, irmãos. E Paulo fala, se eu não escrevesse, isso ficaria faltando. Tanto é que o aspecto do corpo de Cristo é algo confiado exclusivamente a Paulo. Nenhum outro apóstolo também falou disso. Então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Agora, com relação... Paulo começou a ver a luz em germe acerca disso quando ele estava na estrada de Damasco. Ele pensava que estava perseguindo Pedro, Tiago, João, né? E aí o Senhor derruba ele por terra e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, mas não estou entendendo, né? Quem és tu, Jeová? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele começou a entender, se eu toco desses discípulos do caminho, da seita dos nazarenos, eu estou tocando nele. Ele começou a entender, irmãos, que há uma união vital. Em germe ele começou a enxergar ali. E aí ele entendeu uma coisa que é maravilhosa com relação à palavra Cristo. Porque o termo Christo, em grego, Christo, né? Na verdade a pronúncia erasmiana é Christo, né? Que é Cristo para nós, que é Machia do hebraico. Essa expressão, no Antigo Testamento, tudo que eles conseguiam ver é que designava aquele que recebeu a unção, certo? Mas aí Paulo começou a entender, a gente queira o Espírito Santo ser bondoso para nós vermos isso essa noite. Paulo começou a entender que aquele que recebe o óleo é ungido. Não é verdade? Então, o rei era ungido, o sacerdote era ungido, profetas eram ungidos, eles eram figuras desse Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo que viria. Só que o que Paulo entendeu? Olhando para a figura do sumo sacerdote, em Salmo 133, o óleo é derramado sobre a cabeça. Mas ele fica na cabeça, irmão? O que acontece? Ele desce para a barba, e da barba desce até a gola das suas vestes. Então, eu vou fazer uma pergunta. A palavra Machia, né, que é a palavra Christo, em grego, ela significa aquele que recebeu o óleo. Só que agora é só a cabeça que recebeu o óleo ou o corpo também? Então a cabeça é ungido? A cabeça é Cristo. Lembra que Cristo é quem recebeu o óleo. A cabeça é Cristo, né? E o corpo que o óleo desceu sobre ele é o que também? É Cristo também, porque também é ungido. Deu para entender? Paulo entendeu que Cristo inclui cabeça e corpo, porque o mesmo óleo está na cabeça e também no corpo. Ele entendeu então que a palavra o Cristo é um novo homem, como esse sumo sacerdote universal, esse homem coletivo, a nova raça inaugurada em Cristo Jesus. E eu e você fazemos parte disso. Isso era um mistério. É uma união inquebrável, irmãos. Uma união vital. Ele é nossa vida. Cristo em vós é a esperança da glória. Isso é maravilhoso. Aí, quando ele vai falar sobre as cerimônias, agora no capítulo 2, ele fala que os sábados, festas, lua novas, eram figura do o Cristo. Então eu e você estamos incluídos no cumprimento tipológico das festas. Não só Jesus Cristo, de forma individual, cumpriu a realidade daquilo, mas há aspectos que, se você e eu estivermos faltando, as festas não se realizam na sua plenitude de cumprimento. Está dando para entender? Então inclui a igreja também. Agora, eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Houve um irmão, um certo teólogo na história da igreja, que falou assim: nós nunca podemos estabelecer uma doutrina com base nos tipos. Bom, essa pessoa que falou isso com base em qualquer coisa, menos na Bíblia. Porque na Bíblia os tipos estabelecem verdades.
E houve um irmão chamado F.B. Meyer que disse que os tipos são tão precisos quanto a matemática. Muitas vezes uma verdade você não entende, mas quando você vê a figura, aquilo se torna claro. E as sombras são exatamente para isso, para mostrar que um corpo está se aproximando. Então, quando a luz incide sobre um corpo, ela projeta uma sombra. A sombra delineia que um corpo real está vindo, logo em diante. Então, Deus deu pedagogias acerca desse mistério da nossa união com Ele. E na figura de Levítico 23, nós temos uma figura, irmãos, da bendita esperança da igreja. Daquilo por qual nós estamos colocados nessa terra. E possa o Senhor, irmãos, fazer no nosso coração surgir esse clamor desesperado pela vinda dEle, porque não há outra solução, nem para nós, nem para judeus ou gentios, nem para nenhuma parte da criação. Isso é tão, na verdade, profundo, que a única oração na Bíblia do Espírito Santo, sabia que só tem um lugar na Bíblia que o Espírito Santo ora? Você fala, não, irmão, claro, ele ora de forma inspirada pelos apóstolos. As orações de Paulo, né, são orações do Espírito Santo. Mas estou falando oração pessoal dele, o Espírito Santo orando. Os irmãos lembram onde? Oi? Maranata. Maranata é Paulo que disse em 1 Coríntios 16. O Espírito e a noiva dizem. Dizem? Vem. Irmãos, é a única vez que o Espírito Santo ora. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Um irmão do passado disse assim: o Espírito Santo é o Senhor da sabedoria. Ele é onipotente, irmãos, porque Ele é Deus. Sim. Ele tem todos os recursos. Ele é que provoca os avivamentos. Você já parou para pensar nisso? É Ele que batiza com poder. É Ele que dá dinamismo. É Ele que converte as pessoas. Se tem alguém que tem uma solução para esse mundo, então é o Espírito Santo. O Espírito Santo provocou diversos avivamentos, né? Capacitou os evangelistas, os apóstolos, os obreiros de Deus. Ele que edifica o corpo, Ele que orna a noiva. Ele tem todos os meios, mas mesmo Ele sabe que não há nenhuma esperança para esse mundo, a não ser que o nosso Senhor Jesus volte. Então, mesmo sendo tão onipotente, sendo o Senhor da sabedoria e dos dons, Ele não deixa de orar: vem, Senhor Jesus. É a pomba chorando pela vinda do Cordeiro. Assim como aquela pomba de Noé não tinha onde colocar não tinha como repousar depois do dilúvio, o Espírito Santo não tem como pousar nesse mundo condenado. O que ele acha agora é um ramo de oliveira na nova criação de Deus, na igreja. Mas a não ser que o Senhor Jesus venha, irmãos, não haverá solução. Então, eu acho que com tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo no mundo, toda a apostasia, toda a frieza, toda a treva que envolve o povo de Deus, não tem ficado dúvida para nós. Que no nosso coração só pode existir esse clamor: vem, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É claro que eu quero ser um vencedor. É claro que eu quero ser aprovado pelo Senhor. E às vezes Satanás até tenta me desanimar por tantas coisas na minha vida que ainda tem para ser tratada e transformada. E antigamente eu ficava até hesitando. Como um irmão no passado falava para nós: irmão, não ora para o senhor vir não. Fala: Senhor, tem misericórdia, não volta não que eu não estou pronto. Irmão, você acha que o universo todo, que a igreja toda, que os judeus, que os gentios, que a criação tem que aguardar mais tempo porque eu não estou pronto? Irmão, que narcisismo é esse? Então tudo tem que girar em torno de mim. Não, irmãos, eu quero que o Senhor volte, eu estando pronto ou não. Porque a hora que Ele voltar, até Ele vai colocar no lugar. Eu estou desajustado em muitas coisas, mas até eu serei consertado. Eu não tenho medo que Ele volte, porque a sua vinda só trará o bem. Será como a chuva, diz o livro de Samuel, será como a chuva que cai sobre a terra, como o sol que aparece depois de um dia de nuvens. Quantas coisas tem na minha e na sua vida que nós nem damos conta de resolver, irmãos.
Quem aqui não gostaria de ser mais santo? Quem aqui não gostaria de expressar melhor o Senhor? É claro que nós temos que, enquanto temos tempo aqui, fazer o melhor que podemos. Mas, irmãos, você já parou para pensar que até no fato de Ele te dirigir a palavra naquele dia e colocar você diante dEle, sobre a luz dEle, embora possa haver disciplina, é para o bem? E que todas as coisas serão consertadas? Então que venha o Senhor Jesus, irmãos. E por isso Paulo teve todo o direito de dizer: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. E a coroa está prometida para aqueles que amam a sua vinda. Então que o Senhor desperte no nosso coração, irmãos, isso. Porque nem o Espírito Santo tem outra esperança, né? Agora, com relação a essa questão do nosso arrebatamento, eu quero falar primeiro sobre a verdade hoje, da tipologia disso e da verdade da Escritura, e amanhã a gente fala um pouquinho sobre as condições do arrebatamento, tá? Pode ser? Então vamos lá. Eu quero que os irmãos leiam comigo, com base nesse texto de Colossenses 2, 16 e 17, vamos agora para Levítico, capítulo 23. Deixa eu só fazer uma pergunta, gente, até que hora que eu tenho? Para mim me controlar aqui. 8h30? 8h30, ótimo. Deu 8h30, eu paro, né? A hora que os irmãos falam assim, deu 8h30, a gente breca, tá bom? Levítico 23. Lembra que é o Espírito Santo que disse que todas as festas, todos os ritos, os sábados, eram figura do Cristo. Então nós vamos ler Levítico 23, como dizia o irmão Gino, do véu para dentro. Porque os judeus até hoje leem do véu para fora, né? E eles não enxergam. Mas nós queremos enxergar o que fala do nosso Senhor e do seu povo nesse texto, tá bom? Então aqui, vamos lá. Vamos ver primeiro a base disso dentro do texto de Levítico. Irmão, se os tipos são tão precisos quanto a matemática, né? 2 mais 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, não tem jeito de você correr, não tem como fazer diferente. Então, a luz que a tipologia lança acerca de uma verdade que o Novo Testamento vai revelar, vai deixar muito claro para nós as coisas. Como eu disse aqui, essa é uma porção que eu tenho, não sou dogmático. Se você crê que toda a igreja vai passar pela grande tribulação, amém, irmãos, está tudo bem. Não vou dizer aqui que você está enganado, tá? Se você crê que toda a igreja vai subir antes da grande tribulação, também não tem problema. Ah, mas eu gosto do Scofield, do Darby, não tem problema, irmão. Mas eu quero ler com os irmãos e vamos ver o que a palavra fala, tá? E aí eu vou falar como o irmão Gino também falava. Se é o Daniel que está falando, pode desconsiderar e jogar fora. Mas se você vê que a Bíblia está dizendo isso, então considere com todo carinho e amor, irmãos. Porque é o que o Senhor fala para nós, né? Então vamos ver aqui, ó, capítulo 23. Aqui tem um mandamento do Senhor com relação às festas solenes. No versículo 10, ele introduz o cerimonial das primícias. Ele fala primeiro do sábado solene, depois ele introduz a questão da Páscoa, os pães asmos, e aí no 10 ele fala sobre os asmos, depois ele fala das primícias, o molho das primícias, né? E aí, o versículo 10 então diz o quê? Levítico 23, 10. Eu vou ler aqui na textual, tá? Fala assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, levareis ao sacerdote um feixe por primícia dos primeiros frutos da vossa colheita. Ele balançará o feixe na presença de Iavé, para que sejais aceito. O sacerdote a balançará no dia seguinte ao sábado, e no dia em que balançardes o feixe, oferecereis um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto. Agora veja, aqui está dizendo que eles deviam fazer isso um dia após o sábado. Qual que era o dia então que era feito o levantamento desse primeiro feixe de colheita de primícias? Se é um dia após o sábado, que dia que cai? No domingo, o primeiro dia da semana. Se os irmãos lerem o texto paralelo de Êxodo, eu não vou ler todas as porções por causa do tempo, mas você vai ver em Êxodo e Deuteronômio que esse dia aqui, que ele fala que é quando eles entrarem na terra,
eles vão oferecer das primícias um molho ao Senhor no domingo. Esse feixe aqui diz respeito àquilo que era feito 3 dias após a Páscoa. Por isso que ele primeiro começou falando do sábado, da Páscoa, e depois dos asmos, porque o pão asmo, ele começava 1 dia após a Páscoa. Mas no domingo, ele movia um molho em direção a Deus. Eu fico pensando no sacerdote pegando esse molho e fazendo esse ritual, irmãos. Talvez se você perguntasse para ele, por que você está fazendo isso? O motivo espiritual ele não saberia explicar. Ele sabe que é para que, com base no molho ser aceito, toda a colheita seja abençoada. Mas ele não sabia explicar o significado espiritual daquilo. Mas ele tinha que imolar o cordeiro. 1 dia após o imolamento do cordeiro da Páscoa, começavam os asmos. E 3 dias depois da Páscoa, ele levantava o molho em direção ao céu. Isso aponta para alguma coisa, irmão? Você lembra alguma coisa? Alguém morre, como o cordeiro pascal. Você sabe que o Senhor Jesus morreu exatamente no dia que os cordeiros eram imolados na Páscoa. Ele foi o verdadeiro cordeiro. É dito que 200.000 cordeiros morriam imolados em Jerusalém no dia da Páscoa. 1 milhão de judeus celebrando a Páscoa. E no crepúsculo da tarde, às 3 da tarde, entre as 3 e as 6, eles degolavam o cordeiro. E quando o cordeiro morria, foi feita a Páscoa do Senhor. Foi celebrada a Páscoa. Irmãos, no dia e na hora que os cordeiros estavam sendo degolados, o Senhor Jesus estava dizendo: Tetelestai. Está consumado. Ele realizou exatamente no dia da Páscoa o cumprimento da sombra. 3 dias depois, aí começam os asmos. Por quê? Os asmos são celebrados por quantos dias? Os pães asmos? 7 dias. O número 7 na Bíblia fala de plenitude. Isso indica que, assim que nós cremos na morte do Senhor, nós temos que viver uma vida de completa santidade para Ele. Por isso que 7 dias de pães asmos comereis. Mas 3 dias após a Páscoa, o que o sacerdote tinha que fazer? Levantar o molho. O que representa esse molho, irmãos? Esse feixe que é levantado para Deus? Vamos ler na própria Escritura? Eu quero que os irmãos leiam comigo. Eu sei que tem irmãos aqui que sabem disso, mas é bom a gente poder ler para os irmãos que ainda não ouviram, a gente vê, né? Aqui era o molho das primícias. Então vamos lá para 1 Coríntios 15. Quem que é as primícias? 1 Coríntios 15. Versículo 20 em diante. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. As primícias dentre os que dormem. Cristo ressuscitou ao 3º dia depois da sua morte. No mesmo dia que o sacerdote movia o molho, o Senhor Jesus levantava dos mortos. Ele é o primeiro molho fresco que agrada ao Pai, irmãos. Tudo que temos e somos está na base da sua vitória. E aí tem uma coisa interessante. A ascensão pública do Senhor, ela ocorre, de fato, 40 dias depois da sua morte. Mas aqui, visto que o sacerdote tinha que mover um molho para Yahvé no 3º dia, por isso que quando Jesus ressuscita na manhã da ressurreição em João 20, lembra quando Maria Madalena vai ao túmulo? O que ela faz? Irmãos, a hora que ela ouve ele falar, Maria, ela tenta se agarrar aos pés dele, e ela tenta segurá-la, não vou deixar você ir embora mais. E o que ele fala? Não me detenhas, pois ainda não? Ele tinha que subir, irmãos, naquele 3º dia. Como o irmão Penton e também o irmão Lee explicam nos escritos dele, houve uma ascensão secreta do Senhor Jesus ao Pai. Não a ascensão pública que os discípulos viram, mas uma secreta para cumprir a tipologia do molho. O frescor da nova criação é inaugurado no próprio Senhor Jesus.
Porque, como diz Hebreus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Autor é o pioneiro, é aquele que foi na frente. Todas as coisas da fé começam nele mesmo. Então nós seremos aceitos, como diz Hebreus, os irmãos estão estudando Hebreus aqui, ele está conduzindo muitos filhos à glória, mas por meio do autor da salvação deles. Ele tem que ir primeiro. Todas as coisas do que tange a nós começam nele mesmo. Um dia todos nós entraremos, porque ele entrou, mas ele tem que entrar primeiro. E quando Maria tenta detê-lo, ele fala: não me detenhas, não subi ainda meu Pai. Por quê? Porque o frescor da sua ressurreição é primeiro para o Pai. Depois e você vê que ele não deixa ela retê-lo nem tocá-lo. Ele tem que subir ao Pai. Embora por amor ele parou por causa dela. Aí depois naquele domingo, sendo tarde, com as portas trancadas, ele aparece e agora ele pode comer com os discípulos, deixar eles tocarem. E no outro domingo ele até manda Tomé vir e pôr a mão nas feridas dele, mas não no primeiro dia, irmãos. No primeiro dia, por amor, porque o Senhor não resiste a um coração que o ama. Então aqui está um segredo também, se você amar Jesus, ele não falou assim: se alguém me ama, eu o amarei e me manifestarei a ele. Maria o amava muito. E se nós amamos o Senhor, irmãos, ele é capaz de dar essa paradinha por cuidar de nós. Ainda que o propósito de Deus tem que se cumprir, mas o Senhor não resiste a um coração que o ama. Mas ainda assim ele fala para Maria: o frescor é para o Pai. Então ele vai, como esse molho verdadeiro, levado a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, que tem alguns irmãos que falam que, irmão, você pode inferir, não pode... Eu não sou dogmático também, tá? Mas eu queria apontar para lançar luz nessa questão. O Senhor morre como um grão de trigo. Segundo o hebraísta Delitier, esse molho aqui, ele era composto principalmente de cevada, porque a cevada, ela é o primeiro grão que sai depois do inverno. Ela amadurece antes do trigo. Então, como grão de trigo, ele morre, mas como cevada, ele é um molho que sai. Os irmãos lembram que quando ele ressuscita, quando ele morre, né, muitos corpos de santos que dormiam se levantam e ficam nos túmulos até a ressurreição do Senhor Jesus. E depois eles saem também. Todo mundo às vezes me pergunta: irmão, o que era isso aqui? O que eram esses santos que ressuscitaram, que saíram dos túmulos? E para onde foram? Bom, eu vou dizer para você, não sei para onde foram, porque a Bíblia não fala. Mas irmãos, se eles saíram junto com o Senhor Jesus, ganhando o prêmio de ressuscitar de forma antecipada, e presta atenção, vou falar isso aqui com muito cuidado, porque teve um irmão que a gente respeita muito, que até falou para mim: irmão, você não pode dogmatizar isso aí. Eu falei: não estou dogmatizando, mas está escrito, e está lá, se você olhar no texto grego, está lá. Aqueles santos, irmãos, eu começo a me empolgar, daqui a pouco eu levanto aqui, tá? Então o irmão não me estranha. Aqueles santos lá, a hora que eles saem daquele túmulo, irmão, está escrito assim: e apareceram a muitos. Você já foi olhar esse verbo aparecer no grego? É o mesmo que é usado para o corpo glorificado do Senhor Jesus. O que indica que eles não saíram e voltaram a morrer como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, né, como Dorcas, como o menino que Eliseu ressuscitou, como o morto que foi tocado nos ossos de Eliseu ressuscitou. Não, eles ressuscitaram glorificados. Por quê, irmãos? Porque o grão, quando é semeado, ele é semeado como um grão, mas a hora que ele sai é uma espiga cheia. Você está entendendo a figura? Então, alguns vencedores do Antigo Testamento ganharam o privilégio de compor esse séquito do Senhor Jesus. E foram vencedores antecipados. Para onde foram? Não sei. Não vou dizer que eles estão no céu, porque ninguém subiu ao céu até a hora que o Senhor voltar e levar-nos para lá. Mas, irmãos, eles ganharam algo diferente. E aí esse molho de primícia sai. Então, o primeiro, nós vamos ver em Levítico aqui que tem 4 momentos de colheita, tá? O primeiro diz respeito a Cristo, porque ele é esse molho que sai no terceiro dia. Mas, irmãos, vamos voltar para Levítico 23 agora. Eu quero mostrar mais outras passagens para os irmãos para a gente ver que coisa impressionante. Depois do versículo 10 que fala desse molho que era oferecido a Deus no terceiro dia, o versículo, vamos ler do 15 até o 17.
O 15 fala assim: desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que houverdes feito levar o feixe da oferta balançada, ou seja, desde o domingo que aconteceu esse mover dessa oferta balançada, né? Contareis 7 semanas completas. 7 vezes 7? Quanto dá? 49. Né? Aí fala assim: até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então fareis se aproximar o novo grão de Iavé. Agora é uma nova colheita que vai ser levada ao Senhor. Irmão, se o primeiro feixe movido diante de Deus significa a ascensão do Senhor Jesus, certo? Agora eles vão levar um novo feixe que vai ser levado a Deus. Só que agora tem um intervalo de tempo. É 7 semanas de 7. 7 vezes 7, 49. O 7 vezes 7, na tipologia bíblica, fala de uma dispensação completa. Porque o 7 é um número perfeito e é um número de completude. 7 vezes 7 é um número de complementação plena, de dispensação. Então, 49 em tipologia é uma dispensação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É 7 vezes 70. 70 vezes 7, porque uma semana de 7 e 70. Então dá 490 anos. Agora, elevado a 10. Mas sempre é a dispensação mais plena do povo judeu. Aqui, na tipologia, 49 está falando de uma dispensação completa com relação à figura que Paulo aponta, que é a igreja. Querendo dizer o quê? Assim como Cristo foi movido e levado a Deus, assim vai ter um novo grupo coletivo que vai ser movido e levado ao Senhor. Está dando para entender isso, irmãos? Para a gente poder ver isso aqui agora, não só com especulação, vamos para Mateus capítulo 13. Segura aí em Levítico, mas vamos olhar Mateus 13. Quando o Senhor Jesus está contando a parábola do joio, do trigo e do joio, embora a palavra de Deus diz que é a parábola do joio, ele faz a explicação. E aí ele diz o que é o trigo. É por isso que nós temos que ver as palavras do Senhor. Ele fala que o trigo são os filhos do reino. O campo é o mundo. O joio são os filhos do maligno. Então, o campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino no livro de Mateus, irmãos? Os que creem no Senhor Jesus. É a igreja. Então, veja como é que ele vai falar aqui, ó. Capítulo 13, versículo... Vamos ver direto a explicação da parábola, do 36 em diante. Havendo despedido então as multidões, entrou na casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: declara-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim da era, o fim do século, e os segadores são os anjos. Então o Senhor já estabeleceu que o trigo é um tipo, uma figura de quê? Do povo de Deus do Novo Testamento, da igreja. Está vendo? Então quando você tem as palavras de Paulo falando que aqueles ritos e cerimônias eram figuras da igreja, e você tem a palavra do Senhor Jesus dizendo que o campo é o mundo e o trigo são os filhos do reino, então você tem como saber que esse novo molho que vai ser apresentado ao Senhor é um molho, é composto, não é individual. Não está falando de um grão, de uma espiga individual, é um molho, é um coletivo. É um novo grupo de pessoas que também será levado a Deus. Está dando para acompanhar, irmãos? O Senhor Jesus é o primeiro. Por isso que está escrito que ele é as primícias dos que dormem. Mas sabe uma coisa interessante? Levítico 23 vai dizer que esse segundo molho aqui, essa segunda messe, essa segunda colheita, também é primícia.
também é chamado de primícia. Porque as primícias dos que dormem é o Senhor Jesus, mas as primícias do campo maduro inclui também os cristãos, os que creem no Senhor. Porque agora é um segundo ciclo de colheita, é um segundo grupo que vai ser colhido. Lembra, irmãos, a tipologia está traçada pelo que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus. O campo é o mundo. O trigo são os filhos do reino. Quem aqui é filho do reino? Levanta a mão. Aleluia. Você creu no Senhor Jesus, irmão? Então você faz parte disso aqui. Você pode falar, tá, claro, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, antes dos judeus rejeitarem o Senhor Jesus, a nação de Israel era chamada de filho do reino. Mas por causa do episódio de Mateus 12, que eles blasfemam contra o Espírito Santo e a nação rejeita o Senhor se volta para os gentios. E ele começa a compor a igreja dentre os gentios. Esse é o, vamos dizer assim, o divisor do Evangelho de Mateus. E agora o que está acontecendo? Ele começa a falar que aqueles que creem nele, ele vai contar a história da igreja nas parábolas. E aí na parábola do joio ele fala, olha, o campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino, que estão semeados nessa terra. Só que veja, até que foi semeado e chegue a hora da ceifa, tem um longo intervalo. Uma outra chave que eu quero mostrar para os irmãos, Marcos capítulo 4, versículo 29. Todavia, veja uma coisa, embora o trigo é semeado e ele todo será colhido, nunca a Bíblia diz que é colhido tudo ao mesmo tempo. Pelo que a gente vai ver em Levítico, a gente já viu aqui que tem aquele molho que vai primeiro, que são as primícias feitas no terceiro dia depois da Páscoa, e depois tem esse outro que passa 7 ciclos de sábado, dando 49 dias. Aí é feita uma nova colheita de mais um molho, de uma segunda leva que amadureceu depois de um longo intervalo. Lembra, 49, 7 vezes 7 é um período dispensacional. Isso indica que essa outra colheita, irmão, na tipologia, será feita no final dessa era. Cristo foi primeiro, ia passar um longo tempo e haveria uma nova colheita coletiva, que eu e você estejamos incluídos nela. O Senhor Jesus já foi. E aqueles santos que compunham os vencedores do Antigo Testamento saíram junto com ele. Não ouso dizer que eles estão no terceiro céu. Eles estão em algum lugar que Deus deixou eles. Mas eles não voltaram a morrer, porque quando fala que o corpo deles aparecia e desaparecia, é a mesma qualidade do corpo do Senhor Jesus. Todavia, eles não podem estar no céu ainda, né? Mas foram levados para algum lugar. Agora, passou 49 semanas. 49 dias, 7 semanas, 7 dias, 49 dias. Um período dispensacional se completou. Um novo ciclo de colheita é feito, lá em Levítico. Só que as colheitas, nós vamos ver que vai ter mais 2. Por quê? Porque nunca é dito que a colheita é feita só em um momento. É segundo a maturidade do campo. E o que vai definir isso para nós é Marcos 4, 29. Os irmãos acharam? Marcos 4, 29. Quando o Senhor está falando aí da parábola, o que ele diz aí? Ele está falando aqui, ele exemplifica com o grão, o processo natural do crescimento que define o tempo da colheita. Há uma frase interessante, até o irmão Demi Penton usa nesse livro aqui, que ele diz o seguinte: Deus nunca definiu de forma cronológica o tempo da colheita e nunca disse que a colheita era feita de todos de uma vez. O tempo que se leva para a maturidade que define o tempo da colheita. É a maturidade que define o tempo da colheita. Não é um tempo cronológico. Portanto, irmãos, e sabendo quem é agricultor, principalmente naquela região, sabe, né, como que os grãos funcionam na hora da sua maturação, eles sabem que eles amadurecem em ciclos diferentes. Há um que vem primeiro, depois vem um outro, depois tem todo o campo esbranqueia e aí chega a hora da colheita geral. Mas primeiro tem um grupo que vem na frente, depois tem um outro grupo que a gente está vendo aqui, que é esse de 49 dias depois, vai haver mais 3 semanas depois e por fim os que são deixados como respigas. Então são quatro momentos principais. O primeiro foi Cristo, porque ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. Depois, um outro ciclo maior. Mas aqui Marcos 4, 29 diz o quê? Como é que o grão é semeado?
Ele é semeado pelo agricultor. Como é que ele é colhido? Pelo tempo da maturidade. Então a primeira coisa que deve impressionar o nosso coração: nós precisamos buscar maturidade, irmãos. Amém. O que define se nós estamos prontos para ser arrebatados não é essa ou aquela profecia se cumprindo. Oh, olha lá, irmão, Jerusalém agora vai, olha o templo, né? Oh, irmãos, olha lá, agora sim, né? Olha o que está acontecendo. Você viu lá? O rio Eufrates está secando. Nada disso vai definir que você vai ser arrebatado. O que vai definir que nós vamos ser arrebatados, irmãos? Maturidade. O que está escrito aí? E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A ceifa, que é a hora da colheita, é de acordo com o processo de maturidade do grão. Mas o semeador sabe, o agricultor sabe que tem um pequeno grupo que amadurece antes, ele é levado antes. Depois tem um grupo um pouquinho maior, que passa um longo tempo, amadurece, aí é levado. E depois a colheita inteira amadurece, e então é levada. E por fim ainda fica as espigas, por ordem de Deus, para os pobres. Isso tudo aparece em Levítico, e lembra, essa ordem da colheita, essa cerimônia da festa santa das colheitas, é tipo do Cristo coletivo, da obra do Senhor Jesus na igreja. Primeiro ele, inaugurando todas as coisas dele, depois um segundo grupo. Eu estou frisando aqui, parece repetitivo, irmãos, mas eu não sei se para vocês é repetitivo. Para mim isso levou tempo para entrar na cabeça, sabe? Essas coisas não são fáceis, por isso que eu fico repetindo, que eu tenho medo de não estar sendo compreendido, né? Tem um irmão que falou assim: irmão, não repete muito não, avança, né? E depois eu vi que o de maneira repetitivo também, falei: pelo menos eu estou meio justificado, né? Porque a minha preocupação não é correr, é que se a gente consegue tocar, irmãos, está dando para entender? Eu sei que isso às vezes é até uma fraqueza, mas é porque a nossa mente, muitas vezes não renovada, ela não consegue pegar as coisas da palavra de forma tão rápida. Então você viu, tem um primeiro molho em Levítico 23:10. Aquele era Cristo. Ele é levantado a Deus no terceiro dia depois da Páscoa. Passa 49 dias, 7 vezes 7, um período dispensacional em tipologia, um segundo grande molho é colhido. E desse molho, olha que interessante agora, olha que interessante, vamos voltar lá para Levítico, para os irmãos dele. E nós estamos usando a palavra de Jesus em Mateus 13 e Marcos 4, 29, para ver que o próprio Senhor associou o tratamento com o seu povo ao trigo. E o processo da colheita, que é o levar do seu povo, ao tempo da maturidade. Como Jesus estabelece isso em Mateus 13 e Marcos 4, e Paulo diz que as festas eram figuras do Cristo, então nós temos que ver em Levítico, sim, na tipologia, a figura de como o Senhor vai lidar com o seu povo. Primeiro ele, depois um outro grupo, no fim dessa era. Fim ao qual nós já estamos nos aproximando. Mas se nós vamos estar incluídos nesse grupo ou no outro, vai depender da nossa maturidade. Porque os ceifeiros, eles fazem pelo menos 4 ciclos de foice no campo. 4 ciclos. A gente lê, porque assim, irmãos, Mateus 13 fala da hora da ceifa, mas ele não fala dos ciclos. Mas Marcos 4, 29, como todo agricultor sabe, define que a hora da ceifa é de acordo com a maturidade dos grupos que vão amadurecendo. Por isso que fala: cegareis a vossa messe, e depois entrareis e cegareis a vossa messe de novo, porque não é um dia só. Quantas vezes, irmãos, eu vou confessar aqui, eu li a Bíblia, e quando eu via Mateus 13 falar que a hora da ceifa é o fim dessa era, eu pensava então que a colheita vai ser num momento só, que todo mundo vai ser levado num momento só. Mas se você lê Levítico, pelo fato histórico de como a colheita acontecia em Israel e nas terras, você sabe, eles cegam um molho primeiro que amadureceu, depois passa 49 dias, mais uma cega, depois passa mais 3 semanas, mais um grupo. Então quer dizer, não é tudo num momento só. E a própria palavra do Senhor em Marcos 4, 29 fala que quando o grão está maduro, então vem a ceifa. É por isso que são vários ciclos, está entendendo? De ceifamento no campo. Agora nós estamos vendo esse segundo. Sabe o que é interessante nesse segundo molho que é colhido, na tipologia? Olha aí o versículo 15, a gente leu o 15, né? Vou voltar ao 15 aí de novo.
O que está escrito aí? Versículo 15: desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que houverdes feito levar o feixe da oferta balançada, contareis 7 semanas completas. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então fareis se aproximar o novo grão ao Senhor. Desde os vossos assentamentos levareis o quê? Esses grãos que eles colhiam, eles faziam o quê? 2 pães. De 2 décimas de flor de farinha, assados, como? Levedados, assados com fermento. Ô, irmão, não é estranho essa fala de Deus? Por que esses 2 pães, Deus ordenou que fosse colocado fermento neles? Você sabe que na Páscoa eles não podiam comer fermento. Nos 7 dias dos pães asmos não podiam comer fermento, mas no pão que era oferecido no dia de Pentecoste, eram 2 pães, são 2 grupos coletivos representados aqui, porque dos molhos que eles cegavam nesse dia, eles formavam uma fina flor de farinha e faziam pães, 2 grupos com fermento. O fermento é uma figura do quê? Do pecado, da malícia, como Paulo fala. E por que, irmãos, que esses 2 pães ele mandou colocar fermento? Oi? Não entendi. Para subir. Para crescer. Mas por que Deus está querendo fermento? Por que Deus está querendo fazer esse pão inchar com fermento? Por quê? Lembra que são 2 grupos. A igreja, que é esse povo de Deus agora, é formada por 2 povos. 2 povos que formam 2 grupos que por meio da obra de Cristo foram aceitáveis a Deus. O que está escrito em Efésios 2? Que dos 2, judeus e gentios, ele criou em si mesmo um novo homem. O novo homem é o trigo, mas é formado de 2 povos, de 2 conjuntos, judeus e gentios. E por que tem fermento, irmãos? Porque aqui, quem aqui está sem pecado? Levanta a mão. Porque não é puro. Porque a igreja, esses vencedores que vão ser levados, enquanto essa era não acabar, tem pecado no ser deles, irmãos. Está dando para entender? Por isso que aqui, o primeiro não mandou fazer pão fermentado, porque representa Cristo e não tem pecado em Cristo, irmãos. O primeiro molho foi levado, certo? Porque o Senhor Jesus, as primícias dos que dormem, não tem pecado. Mas esse segundo grupo aqui, o segundo grupo coletivo, formado de 2 povos, eles têm pecado. Tanto é que também tem um outro detalhe. Em Levítico 2, Deus proibiu de oferecer fermento no altar. Não oferecereis a minha oferta de manjares com fermento. Era para colocar o que na oferta de manjares? Incenso, sal e azeite, né? Não fermento. Nesses pães aqui ele manda para o fermento. Aí você sabe uma coisa interessante? É dito que esses pães eles não são oferecidos no altar. Eles são movidos diante do Senhor, mas não oferecidos no altar. Eles não têm base em si mesmos para serem aceitos diante de Deus. E aqui também está outro segredo da vida dos que serão arrebatados, porque esse grupo aqui fala do segundo grupo que vai ser levado, irmãos. Eles não confiam em si mesmos. O que está escrito em Apocalipse 12? Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não tem justiça neles mesmos. No lugar desses 2 pães no altar, Deus mandava oferecer 7 holocaustos no altar e movê-los com base nesses holocaustos. Ou seja, o nosso arrebatamento acontece por causa do que Cristo realizou de forma perfeita diante de Deus, servindo de base para que nós possamos amadurecer e sermos aceitos. Está vendo? Então esse segundo grupo aqui está falando dos 2 povos formando um coletivo que vai ser levado depois do período dispensacional completo. Se a gente for agora lá para 1 Coríntios 15, vamos voltar lá, os irmãos vão ver que isso está definido por Paulo ali. Depois dele falar de Cristo como as primícias dos que dormem, que é o molho de Levítico 23:10, ele vai falar de um outro grupo,
1 Coríntios 15. Vamos ler o 21 agora. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. A palavra ordem no grego é tagma, ordem de turno, no seu próprio turno. Aí ele vai estabelecer a ordem. Cristo, as primícias. Cristo tem que ser primeiro. Por isso que lá, o primeiro molho. Aquele que saiu da morte para nunca mais voltar, tem que ser o Senhor Jesus. Nem aqueles que compõem o séquito dele podem sair dos túmulos antes dele. Ele tem que sair primeiro, para que em todas as coisas ele tenha primazia, né? Cristo as primícias. E aí o quê? Depois os que são de Cristo na sua parúcia, no fim dessa era, 49 dias depois. Um período longo. Tá dando para os irmãos ver a simetria, irmãos? Só que os do Cristo aqui, é aqueles 2 pães com fermento, que são aceitos, porque algo foi feito por Cristo, por eles, para prepará-los para esse momento. Os do Cristo. Também tem uma expressão muito interessante, porque o genitivo é usado aqui, os do Cristo. Não é? Os de Cristo a gente pensa que é toda a igreja. Tem irmãos que leem isso aqui e falam, tá vendo, irmão? Toda a igreja vai ser levada, né? Só que aqui Paulo não está falando toda a igreja, está falando os do Cristo. E esse tu Cristo, no grego, é interessante, porque ele fala daqueles que compõem o círculo íntimo do Senhor Jesus. Nem todos os salvos compõem o círculo íntimo do Senhor. São salvos, mas eles não têm uma vida que cumpre as condições para serem amigos íntimos do Senhor. Essa expressão era usada, por exemplo, no Novo Testamento, quando Paulo falava de César, os da casa de César vos saúdam. Essa expressão, sempre no grego, ela correspondia àquele círculo íntimo de confiança. E você sabe que o Novo Testamento coloca condições para nós sermos pertencentes ao círculo íntimo de confiança do Senhor. Não coloca condições para você ser salvo, exceto crer. Mas para ser amigo dele tem condições. O que ele disse em João? Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Está vendo? Condicional. Somos casa de Deus, se conservarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. E se nós não conservarmos firmes até o fim? Nós somos povo de Deus, mas não como casa e testemunho dele. Você sabe que lá em Êxodo, quando o povo pecou na adoração do bezerro, Moisés fez uma tenda fora do arraial. E é dito que todo que queria consultar o Senhor passava e ia à tenda de Moisés, não mais no arraial. É dito no Salmo que quando Israel saiu do Egito, Judá se tornou. Sim, inicialmente era a morada de Deus, mas não foi assim que terminou. Por fim, só os levitas ficaram com o sacerdócio e a tenda de encontro ficou sendo a tenda de Moisés, até o tabernáculo ser feito, onde só os levitas oficiavam. Porque, irmãos, a amizade tem preço. O Senhor te ama e nos ama por igual, com amor salvífico, mas de amizade tem preço, irmãos. Como o irmão Lang fala, seria bom os irmãos considerarem os cis da Bíblia. A gente lê correndo, passa assim, né? Aleluia, irmãos, somos filhos de Deus, somos povo de Deus, Jesus é maravilhoso, Ele nos ama, né? Verdade, Ele não te ama mesmo. Um amor salvífico, Ele ama todos nós por igual, mas de amizade não, irmãos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. Quando Ele estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro não estava entendendo nada do que estava acontecendo, não? Pedro sabia que aquilo ali era humilhante, era um trabalho de um escravo. Ele olha para o Senhor e fala, Senhor, tu me lavas os pés? O Senhor ainda fala, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entendeu, mas mais tarde você vai entender.
Aos meus pés tu nunca lavarás. Aí o que o Senhor fala para ele? Se eu não te lavar, você não tem parte em mim ou comigo? Comigo. Se ele falasse, você não tem parte em mim, significa que Pedro não é salvo. Sim. Mas nós estamos em Cristo. Cristo é o locativo onde Deus nos colocou posicionalmente. Em Cristo nós estamos. Agora, se nós estamos com Cristo, é outra história. Essa preposição com, irmãos, é muito fraca no seu significado para nós aqui no Ocidente, mas lá no Oriente, todo judeu sabe que quando você anda com alguém, é porque você chama ele para companheirismo e amizade. Por isso que Enoque andou com Deus e foi trasladado. Significa que você segue os passos dessa pessoa e você se harmoniza com ela. Então não é a mesma coisa. Uma coisa é ser salvo. Uma coisa é ter tomado banho. Outra coisa é lavar os pés. Até o Senhor falou, olha, Pedro, quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés. Banhado você já foi, mas o seu caminhar, a sua conduta é que vai definir a sua amizade comigo. Você vai ter parte comigo se eu te lavar os pés. São os cis da Bíblia, irmãos. Quando Paulo está dizendo em Colossenses ali sobre o mistério do qual ele foi encarregado, de repente ele fala assim, se é que permaneceis. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas ele fala, se é que permaneceis. E se eu não permanecer? Bom, eu não poderei ser feito participante da glória. Não quer dizer que você não é salvo, mas não quer dizer que você vai ter glória. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá dando para entender, irmãos? Não é tudo a mesma coisa, não. Então, os do Cristo são os do círculo íntimo dele, que representam esse molho, esse segundo grupo que é oferecido no final de um período dispensacional. 7 vezes 7. Que também são primícias. Apesar de terem pecados, eles estão baseados naquele holocausto perfeito, totalmente escondidos na vida e na obra do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Aí, quando Paulo está falando aqui das ordens, eu sugiro que os irmãos que quiserem saber mais disso, por exemplo, possam assistir o vídeo do irmão Anderson, no canal dele do Peregrino, onde ele já explicou esses tempos. Também o irmão Lang, no livro dele, Primícia e Colheita, fala sobre isso, que aqui são tempos do levar dessas foices passadas na seara. Primeiro Cristo, depois os do Cristo na sua parúcia. Vai haver um longo tempo que a parúcia não se deu de imediato. E depois o quê? Depois virá o 1 Coríntios aí? O fim. Só que esse virá o fim, ele não está bem traduzido, porque no grego Paulo só fala assim, Cristo as primícias, depois os do Cristo na sua parúcia, e então o fim. O fim, irmãos, é um outro momento também. O fim aqui abarca um período, dentro do que a Bíblia chama de o Yom Yehová, o dia de Jeová, que são 7 anos finais, aonde vai ocorrer a leva do campo por completo e das respigas que serão deixadas, por fim. Porque, como Levítico vai definir, ainda haverá mais 2 momentos de tratamento com esse campo. Vamos lá em Levítico agora? Esse fim aqui não está falando o fim do mundo. Irmãos, desculpa falar, mas de novo, os crentes são viciados em certas coisas, que para você poder entender certas verdades, você tem que desconstruir um monte de coisa da cabeça deles. Quando fala fim, todo mundo já pensa fim do mundo. Eu lembro de uma conferência que eu estava uma vez, onde um irmão, estava pregando para os jovens, era uma conferência de jovens, e ele falava assim, irmãos, ele pregando lá, falou, aqui diz que o evangelho do reino será pregado por toda a terra, para testemunha a todas as nações, então virá, aí os irmãos, fim! Ele falou, e o que diz aqui Apocalipse? Que o Senhor Jesus é o fim! Então quem vai vir a hora que nós pregarmos? O Senhor Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Você vê a salada que as pessoas fazem? Porque Mateus 24:14 está falando que o fim virá, mas leia todo o capítulo para você ver o que Jesus está falando de fim. É o fim da era. Tanto é que os discípulos perguntam, que sinal? Quando sucederão estas coisas? São 3 perguntas.
Que sinal haverá da tua parúcia e do fim da era? Quando Jesus fala fim, irmãos, é respondendo a pergunta dos discípulos. Ele não está falando que ele vai vir como fim. Ele está falando de um período chamado fim. Que em Daniel 11:12 é chamado de tempo do fim. Esse tempo do fim, de acordo com a Escritura, são os últimos 7 anos. Está dando para entender isso, irmãos? Então a gente tem que entender essas coisas, porque senão a gente pensa assim, então virá o fim, aí pensa que só vai haver um arrebatamento. Ó, Cristo, o uso do Cristo, acabou tudo. Começa novo céu, nova terra, nova Jerusalém, vamos embora. Mas a gente tem que respeitar a palavra, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa, Satanás odeia que a gente seja minucioso no estudo da Bíblia. Ele gosta da gente ser assim, geralzão. Porque se tem alguém que gosta de picotar a Bíblia ou fazer coisa, tirando coisa do que está escrito, é Satanás, irmãos. Foi isso que ele fez com Jesus no deserto. Lembra quando ele falou lá, está escrito. Pode pular daqui porque está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te tomem e não tropeces em alguma pedra. Mas ele comeu uma parte do texto. Porque o texto falava assim, para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso aí ele não citou para Jesus. Por quê? Porque se ele falasse a palavra caminhos, ele lembra Jesus de conduta e de obediência. Então ele é cheio dessas coisas, irmãos. O descuido, sabe? O desleixo de muitos cristãos ao ler a Bíblia. É por isso que não tem crescimento, irmãos. É por isso que às vezes a vida espiritual é fraca, é frouxa, em todos os sentidos, porque não tem temor. Pega as coisas e sai. Não estou falando da condição que alguns têm de maturidade mesmo, de ser novos na fé. Isso aí é uma coisa. Estou falando de aqueles que se posam por mestres, aqueles que querem ensinar, que arrogam ensinar, e são descuidados com a palavra de Deus. Então virá o fim. Se nós formos ver aqui, o fim é um período. O fim ainda faz parte dessa tagma, dessa ordem. Cristo, as primícias, uma ordem. Os do Cristo na sua vinda, outra ordem. O fim é outra ordem. E esse fim ele abarca desde a parúcia até o término do reino milenar. Tudo isso é o fim. Porque Paulo fala, então virá o fim, no qual o Senhor Jesus destruirá todo poder, todo principado, tudo que é contrário a Deus. Então, quando que ele vai fazer isso? No reino. Então o reino está incluído no tempo do fim. O fim inicia com a transição dessa era para o milênio e dura o milênio todo. É uma ordem, no qual alguns ainda estão recebendo tratamento. Dentro desse período vai haver uma outra sequência de arrebatamento ainda. Vamos voltar lá agora em Levítico para os irmãos verem. Eu já estou quase terminando, tá? Só mais 15 minutinhos a gente encerra. Desculpa se está sendo meio pesado, meio difícil, irmãos, mas é porque a gente está considerando detalhes, tá? E é devagar mesmo. Eu, na verdade, queria correr aqui. Eu fico repetindo porque eu tenho um profundo temor de não estar sendo absorvido. Então, por isso que eu estou sendo repetitivo. Levítico 23 agora. Vamos olhar o versículo... Olha o 18, ó. E com o pão farei se aproximarem 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, um bezerro da vacada e 2 carneiros. Serão holocaustos a Yahvé com sua oferta vegetal e suas libações. Oferta ígnea de odor que apazigua Yahvé. Então tá vendo, esses pães aqui com fermento não ia para o altar. O que ia para o altar era 7 novilhos, como holocausto, de oferta perfeita ao Senhor. E com base nesse holocausto, esses daqui eram movidos. Esse segundo grupo. Vamos olhar agora o versículo 22. Você vai ver que tem uma outra sequência de cega aí, de ceifa. Quando cegardes a vossa messe da vossa terra. Então, ó, já teve um molho que foi primeiro. Já teve um segundo grupo, que também é chamado de primícias, de 2 pães fermentados. E agora tem um terceiro grupo. Gravou isso aqui? Ele está falando de novo, ó, quando cegardes, é um outro grupo agora. Quando cegardes da vossa terra, não acabarás de cegar o rincão do teu campo, nem respigarás a tua terra já cegada. Por que respigar? Porque agora é a colheita geral. Quando fazia a colheita geral, geralmente os colhedores colhiam tudo, porque agora está tudo maduro. Foi levado um grupo que amadureceu primeiro, um outro grupo de outra leva que amadureceu depois, e agora o campo inteiro amadureceu, e era perigoso os segadores irem colher tudo.
Mas o que Deus mandou fazer? Não colha tudo. O que ficar para fora, o que cair, por exemplo, você tem que deixar. Essa era a respiga. Era para ser respigado por quem é pobre. Por isso que Ruth entrou no campo de Boaz como uma pobre, e ela vinha respigando daquilo que os segadores deixavam cair. Você está lá colhendo a espiga, caía alguma do pé, falou, essa que caiu não pega. Só que essa colheita, ela era feita a respiga da colheita geral do campo todo. Então você já tem 3 momentos aqui de colheita. Um foi primeiro, depois um outro no fim, depois mais um agora, uma plenitude de colheita. E ainda, se você ler com cuidado, você vai ver que essa colheita geral ainda deixou alguns com respiga para trás. Agora os irmãos querem ver a realidade disso no livro de Apocalipse? Vamos lá em Apocalipse agora, 14. Com os 10 minutinhos que eu tenho, 12 minutos. Vamos olhar aqui. E olhei, e eis aqui o Cordeirinho em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que tem seu nome e o nome de seu pai escrito em suas testas. E ouvi uma voz do céu com voz de muitas águas, e como voz de grande trovão, e a voz que ouvi era como de citaristas que tangiam suas cítaras. E cantam como um cântico de novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, os que haviam sido resgatados da terra. Essa palavra resgatados aqui significa que eles estavam na terra e foram levados da terra. Tem irmãos que interpretam esse capítulo aqui dizendo que esse 144.000 é o mesmo do capítulo 7, mas não pode ser. Porque lá no 7 você tem 144.000 selados na terra. Os 4 ventos são segurados, os 4 anjos seguram os ventos e selam 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Aqui, irmãos, são 144.000 que não se encontram na terra. O texto está dizendo que eles estão diante do trono, diante de Deus, do Cordeirinho. E o que mais? Eles foram comprados. A ideia da palavra comprado aqui no grego, segundo os eruditos, é de aquele que compra algo no mercado e leva para casa. Então, foram comprados da terra. A terra era o mercado, como o campo era para o trigo lá em Mateus 13. Eles foram tirados da terra e levados para o templo celestial no céu. Está vendo? Então você tem esse grupo aqui. Esse grupo são os vencedores da igreja, tipificados por aqueles 2 pães. É claro que você fala, mas aonde está o primeiro lá do Levítico 23:10? É o cordeiro? O cordeiro é as primícias. Mas agora ele tem um molho de vencedores junto com ele, nos céus. A prova que eles estão nos céus, continua o versículo. Continua, eles estão o quê? No versículo 3, e cantam como um cântico novo diante do quê? Do trono. Eles estão na terra, irmãos? Não. Estão vistos no trono, diante do trono no céu. Os do capítulo 7 são selados na terra, porque a porção dos judeus é terrena, e o jeito de Deus guardar eles é na terra. Como Deus guardou eles no Egito, dividindo a terra de Gósen com a terra do Egito, guardando eles na terra, Deus vai guardá-los de novo. O que foi é o que há de ser, o que se fez se tornará a fazer. Mas a porção da igreja não é na terra, irmãos. A porção da igreja é celestial. A porção dos que creem no Senhor é no céu. O trigo não fica no campo, ele amadurece, ele solta as raízes e é levado embora. Os judeus são figueira. Planta uma figueira na terra para você ver o que ela faz com as plantas perto. Ela mata, ela suga todo o nutriente da terra. Porque os judeus são determinados a ser os reis dessa terra. Mas nós não, nós somos o trigo. A nossa maturidade depende do nosso desapego com esse mundo, irmãos. Quanto mais maturidade nós temos, mais nós soltamos dessas coisas, dessa terra. O grão vai secando, a espiga vai secando e a raiz vai soltando. Fica facinho colher. Chegou a hora da colheita. E agora esses daqui que compõem aqueles 2 grupos de pães dessa segunda leva estão diante de Deus, aonde devem estar, nos céus.
Está vendo? Agora veja, estes foram comprados dentre os homens como primícias, assim como aqueles, para Deus e para o Cordeirinho. E em sua boca não se foi achado mentira e não tem mácula. Não tem mácula, não se contaminaram, são santos. Continua o versículo, no capítulo 14 aí, no versículo 14. Veja, as primícias estão no templo celestial no céu. Agora, a colheita geral ainda está na terra. Por quê? Lá em Levítico você vê um molho sendo levado, as primícias dos pães sendo levadas, é o cordeiro e esse grupo aqui. Depois, uma grande quantidade de trigo fica no campo para amadurecer mais tardiamente. Por isso que fala, e quando cegares a vossa terra, é o terceiro ciclo, que vai corresponder agora a esses que agora são vistos não mais no céu, mas ainda na terra. Outro detalhe, aonde o Senhor Jesus está no capítulo 14, quando ele está com 144 mil? Nos céus, né? Agora vamos ver o versículo 14, onde ele aparece, quando ele vai colher o trigo em geral? Versículo 14. E olhei e eis aqui uma nuvem branca, e sobre a nuvem um sentado semelhante ao Filho do Homem, que tinha em sua cabeça uma coroa de ouro e em sua mão uma foice afiada. Irmão, ele está no céu ou nas nuvens agora? Isso te lembra alguma coisa? O texto de 1 Tessalonicenses 4 diz que aqueles que vão encontrar o Senhor vão encontrá-lo aonde? A igreja, de forma geral, nos ares, nas nuvens. Mas antes ele vir para as nuvens para buscar o trigo da colheita geral, que ainda está amadurecendo, ele já levou um grupo para o templo celestial no céu. Primeiro ele aparece com esse grupo no céu, depois ele desce sobre as nuvens para encontrar um grupo na terra, amadurecendo, porque quem é agricultor lá na terra de Israel sabe, em todo lugar, que a colheita geral amadurece com o calor intenso do sol. E o que o Senhor Jesus falou na parábola que se refere ao calor do sol? As provações. Lembra da primeira parábola que ele fala que os que foram semeados em solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra com alegria, né? Mas sobrevindo a tribulação, a provação por causa da palavra, e ele comparava isso na parábola ao sol que secou a raiz. Então o sol intenso é a tribulação intensa. Esse sol intenso desse período aqui é a grande tribulação, irmãos. O Senhor agora não é visto mais no céu com o primeiro molho de primícias. Ele é visto agora descendo do céu sobre nuvens para a colheita geral do campo na terra. Está vendo? Então aqui você já vê pelo menos 3 grupos igual ao Levítico. Não é verdade? Você não está vendo a simetria? Lá, Cristo as primícias, que se refere ao cordeiro. Depois, 2 grupos de pães, né? Aliás, um grupo de pães composto, né? De judeus e gentios ali tipificados, que são levados também, como primícias. Aqui também aparece primícias levadas. Aí depois a messe total. Aqui também agora a messe total, com ele vindo sobre nuvens. Só que lembra que lá em Levítico fala que quando você fizesse essa colheita total, uma respiga ia ficar até o finalzinho. E não é à toa que Apocalipse capítulo 16, depois que essa colheita geral é feita aqui nessa visão, você vai lá no capítulo 16 e olha a surpresa. Capítulo 16. Quando é derramado aqui o sexto, anjo derrama a sexta taça, perto já do Armagedon, né? Entre a revelação da vindima no capítulo 14, que é o Armagedon em figura, e a plena demonstração do Armagedon no 19, ou seja, entre a figura do Armagedon na vindima e a revelação do Armagedon no 19, já então ali no inteirinho do Armagedon, você tem a sexta taça sendo derramada e ainda o Senhor faz um alerta para alguns que se encontram na terra. Quer dizer, não foi todo mundo levado na colheita geral ainda.
Olha o que está dizendo no 16, versículo... Eu estava com ele aqui. Versículo 15. Vamos ler o 14 e o 15 para pegar melhor o contexto. Já nas portas do Armagedon, são espíritos de demônios que fazem sinais prodigiosos, os quais vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha agora o 15. Ué, mas já não foi levado todo mundo? No 14 falou, mete a tua foice, porque a seara da terra amadureceu. O filho do homem sobre nuvens. Certo? Não está lá no 14 isso? Mas olha aqui o 16 versículo 15. Eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado que vigia e guarda as suas roupas, não seja que ande nu e vejam as suas vergonhas. Mas, irmão, para quem que o Senhor está mandando esse alerta, se todo mundo já foi colhido no 14? A maioria foi colhido pelo fogo intenso da tribulação, porque amadureceram. Mas alguns ficaram até o fim. Esses são as espigas da tipologia. E para eles ainda tem um alerta. E aqui fica um detalhe que eu quero frisar terminando essa palavra. O que determina então, irmãos, até pelos textos que nós estamos lendo, que o arrebatamento não tem nada a ver com o tempo cronológico. Tem a ver com o tempo em que cada um está maduro. Está vendo? Porque até para esses que depois que a grande mestre foi levado, o Senhor ainda vem como ladrão. Quer dizer, ninguém tem como saber se a hora dele ser levado chegou. O que vai determinar isso? E quando o grão está maduro, vem a ceifa. Marcos 4, 29. Não é essa ou aquela profecia. Não é esse ou aquele acontecimento cronológico. Eu não estou dizendo para os irmãos da profecia, não, irmãos. Se tem alguém aqui que fala para vocês da profecia, sou eu. Pode ter certeza disso. Mas não é isso que define a sua prontidão e não é isso que define que você vai ser arrebatado. O que define que nós vamos ser arrebatados é cumprir a ordem do Senhor: vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação. Vigiai e orai para que possais escapar de todas essas coisas. Aliás, não é só escapar, no grego fala, para ser tidos por dignos. É sinal que alguém está avaliando a minha conduta e a sua, para saber se nós somos tidos por dignos, se isso já se tornou em nós uma maturidade ou não. Eu fico muito admirado com isso aqui, irmãos. Tem uma frase do irmão Penton aqui no livro dele que eu queria ler. Eu sei que eu já deu tempo agora. Ó. Eu vou parar, tá? Só ler aqui, eu já vou cessar já. Deixa eu só ler a frase aqui. Ó, por causa disso ele diz o seguinte, ele fala assim, a colheita ocorre, pelo que o Senhor diz, somente quando o grão está maduro. Da mesma forma que os grãos amadurecem na estação mais quente do ano, assim também os calores mais intensos da tribulação farão secar as raízes fortemente arraigadas nessa terra. Se esses grãos tivessem se refugiado em vales mais quentes e se enraizado em um solo mais rico, não teria sido necessário passar tanto tempo até sua colheita. A aflição é um quarto escuro onde Deus desenvolve alguns dos seus mais belos frutos. Porque o sofrimento por si mesmo não muda ninguém, mas ele nos coloca numa posição para conseguir ouvir Deus, irmãos. E ouvir Deus é o segredo de tudo. Se sofrimento por sofrimento mudasse alguém, as pessoas que estão sofrendo hoje na África, na Ucrânia, em qualquer lugar, já não estariam mais na Terra. Tinha virado tudo Enoque. É sinal que o sofrimento não muda ninguém. Sofrimento sem a luz de Deus para interpretar porque você está sofrendo, só te endurece. Só te deixa mais revoltado. Mas quando o sofrimento te coloca numa posição onde, como diz Jó, ele consegue abrir os seus ouvidos para te instruir, irmãos, bendito o sofrimento. Aí, como diz Jó, ao aflito ele livra por meio da sua aflição. A gente gostaria de escrever, ele livra da aflição. Mas o Senhor fala que ele livra por meio da aflição. E ali lhes abre os ouvidos, né? Então aqui diz assim, ó, continuando, só vou terminar o parágrafo aqui, diz: quando o fruto já está maduro, conforme Marcos 4, 29.
Quando o fruto amadurece para o seu sol gracioso, abrindo-se espontaneamente em amadurecimento pleno, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Cristo, essa é a frase que eu queria lembrar que falou, é o responsável pela semeadura do trigo. Cristo é o responsável pela semeadura do trigo, mas não pela data em que o fruto amadurece. Ele é responsável por ter te salvado, mas não pelo tempo onde vai se completar a sua salvação. Eu já vi muitos irmãos falando, não, irmão, fica tranquilo, que até o dia de Cristo, aquele que começou a boa obra vai terminar. É mesmo? Porque tanta gente não tem a dúvida. Mas o dia de Cristo, irmãos, dura 1000 anos. E esse até aí, no grego, ele deveria ser colocado durante, aquele que começou a boa obra, há de completá-la durante o dia de Cristo. Não até o dia de Cristo. Porque não é certeza que toda a igreja vai estar pronta até começar o dia de Cristo. Mas a hora que terminar o dia de Cristo, todo mundo vai estar prontinho, irmão. Pode ficar tranquilo. Nisso aí você fica tranquilo. Mas, porém, ele não é responsável pelo tempo que vai levar. Vai depender da nossa resposta. E é por isso que, mesmo no tempo que ele vier arrebatar os seus, um grupo vai antes, um outro grupo vai depois. A grande maioria vai só no final. E ainda assim, alguns ficam até o fim. Esse é o caminho do Senhor. Porque Ele lidar com cada um segundo a resposta do coração. O que nós estamos amando? Aonde estão as nossas esperanças? Então, irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração. Essa palavra é mais assim uma introdução da tipologia, da verdade disso. Amanhã, se o Senhor der graça, a gente fala um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa conduta, esperando esse bendito encontro com o Senhor, né? O arrebatamento que é a nossa esperança. Amém? Paro por aqui. Muito obrigado. Pai, mais uma vez nós rogamos ao Senhor. Amém. Pedindo revelação do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor Jesus. Diante de tudo que foi exposto, diante de tudo que foi trazido a nós. Amém.